Queridos, nós vamos hoje ouvir a palavra do Senhor, o recado maravilhoso da palavra do Senhor, e nós temos até aqui aprendido com perguntas que nos são feitas, não é assim? Mas hoje vai ser um pouquinho diferente. Sabe por quê? Nós aprendemos com perguntas. Perguntas que fazemos, ou melhor, perguntas que nos são feitas e perguntas que fazemos. Nós aprendemos com perguntas. Hoje vai ser um pouco diferente. Nós vamos aprender com uma pergunta que nós faremos. Que nós faremos ao texto. Que nós faremos à palavra. Nós aprendemos com perguntas. Seja recebendo, seja fazendo. Mas nós aprendemos com perguntas. Amém? Eu peço que você abra a sua Bíblia em Atos, capítulo 4. Atos, capítulo 4, verso 33. E eu fui capturado esta semana, meus irmãos, por esse texto. E a minha oração, de verdade, a minha oração é que você se reapaixone pela graça. Se reapaixone por essa graça, pela graça tão maravilhosa, tão imensa do Senhor. Essa é a minha oração. Se você sair daqui apaixonado pela graça de Deus, eu terei cumprido a minha missão, tá bom? Em nome de Jesus. Diz assim o texto: com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Vamos ler juntos? Vamos ler juntos, nós aqui, e você aí em casa também, vamos lá? 1, 2, 3. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Graça maravilhosa. Graça maravilhosa. Numa outra tradução, vai dizer graça abundante, porque uma abundante graça estava sobre eles. Graça maravilhosa. E eu me perguntei, como eu sugeri, nós vamos fazer uma pergunta para o texto. E eu perguntei para o texto, por que esta graça é tão maravilhosa? Por que esta graça ela é tão maravilhosa, ela é tão abundante? E olhando para o texto, eu descobri, quero sugerir para você algumas respostas. Essa graça, ela é maravilhosa porque ela tem um poder por trás. Diga comigo, esta graça, ela é maravilhosa porque tem um poder por detrás. Se você olhar bem para o iniciozinho do verso, você vai ver que no verso 33, no início, com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar. Interessante, porque por trás dessa graça abundante, tinha esse poder. Que poder é esse? Que poder é esse? É o poder do Espírito Santo, meus irmãos. É a dinamis de Deus. A palavra original aqui é dinamis. Com um grande dinamis, com um grande poder, eles continuavam a testemunhar. Esse poder inaugurado alguns capítulos antes. Nós estamos aqui em Atos capítulo 4. Se você é um estudioso da Bíblia, se você é um leitor da Bíblia, você deve perceber, e se você quer dar uma olhadinha, apenas é você folhear algumas páginas anteriores. Em Atos capítulo 1, você tem a ascensão de Jesus, do nosso Senhor, quando ele diz: fiquem em Jerusalém até que do alto venha o poder. E ser-me-eis testemunhas, mas não sem o poder. Em Atos capítulo 2, nós temos o Pentecostes, a inauguração deste poder sobre todos os discípulos. A inauguração desse poder. E aqui em Atos capítulo 4 nós vemos esse poder demonstrado, esse poder iniciando a continuidade, iniciando as coisas. Sem esse poder, nada se perpetua. Sem esse poder, nada se inaugura. Sem esse poder, nós não vamos muito longe. Porque esta graça é tão maravilhosa, tão abundante, porque tem um poder por trás.
o poder do Espírito Santo. A dinamis do Espírito Santo. Poder esse que nos dá duas coisas. Nos dá muitas coisas. Mas nesse texto eu quero destacar duas coisas que este poder nos traz. Nesse texto nós percebemos que este poder, ele nos traz habilidade e continuidade. Os discípulos, os apóstolos puderam continuar, porque foi dada a eles a habilidade de fazer isso, a inteligência espiritual de fazer isso. Foi dado a eles a capacidade de perpetuar, de não recuar, de não desistir, a despeito das perseguições, a despeito de tudo que viria. E ao pensar nisso, eu lembrei do pequeno Davi, lá no Antigo Testamento, o jovem Davi, porque o Espírito de Deus tomou aquele pequeno Davi, e ele, com a dinamis de Deus, com a graça de Deus abundante sobre ele, com o poder de Deus sobre ele, foi capaz de derrotar um gigante, um menino, com 5 pedras, com apenas 5 pedras, sem nenhum armamento, derrotou um gigante, Golias. E nós temos então aqui a habilidade dada pelo Espírito Santo. O Espírito de Deus quer também te dar habilidade. Davi teve a habilidade dada pelo Espírito Santo, pelo poder de Deus, de selecionar as melhores pedras, e de fazer o melhor movimento, e atingir com uma só pedra um gigante. Que poder é esse? Que habilidade foi essa? Habilidade dada, habilidade entregue, habilidade dada pelo Espírito de Deus, pelo poder sobrenatural de Deus. Eu e você, quando nos submetemos ao Espírito Santo, quando nos submetemos ao poder de Deus, nos é dada, ou nos são dadas, habilidades. Nos é dada habilidade de lidar com o filho, habilidade de lidar com uma situação de desemprego, habilidade de lidar com uma pandemia como esta. Deus dá habilidade aos seus filhos, Deus te dá habilidade. Ele, com o dinamis dele, ele é capaz de fazer você perpetuar-se, ou continuar, a despeito de pandemia, a despeito de uma situação de absoluta dor. Ele dá a você a habilidade, a capacidade. Dinamis também significa capacidade. Com capacidade, eles perseveravam. Com capacidade você persevera. É pela habilidade do Espírito Santo dada a você, que você está aqui nesta tarde. Deus te deu perseverança. Deus te deu continuidade. E você está aqui. A você que está em casa, Deus te deu perseverança, Deus te deu continuidade. E esse poder alcança a sua casa. E aí, de onde você está, você faz parte desta conexão. Você faz parte desta habilidade. Você faz parte desta continuidade. Por que essa graça ela é maravilhosa? Porque ela é poderosa. Ela é poderosa para nos conectar. Ela é poderosa para nos perpetuar. Ela é poderosa para nos fazer sábios para tomar decisões. Ela é poderosa para nos fazer selecionar as melhores opções, as melhores pedras, e tomar a melhor decisão. É poder de Deus. É dinamis de Deus. E com uma pedra você vai derrotar o gigante. Amém? Com uma só pedra. Porque Deus vai te dar habilidade de escolher o melhor caminho. O melhor caminho para conversar com a sua esposa. O melhor caminho para conversar com o seu marido. O melhor caminho para tomar aquela decisão difícil. O melhor caminho para não se precipitar. O melhor caminho para se organizar e viver de acordo com a sabedoria que Deus dá. Tudo isso é graça. Não é porque você é inteligente, não. E eu sei que você é muito inteligente. Mas não é porque você é inteligente. Mas é porque por detrás da tua inteligência tem um tremendo poder.
que por detrás da tua inteligência, da tua sabedoria, da tua perspicácia, da tua condução, dos teus estudos, das tuas decisões, seja percebido, ou seja percebida, ou ainda percebido, um grande poder. Porque por trás desta continuidade, desta habilidade desses apóstolos, era notável que não era deles. Era algo entregue, vinha de Deus, inaugurado por Deus. Essa graça é maravilhosa porque ela é poderosa. Esta graça ela é maravilhosa porque ela é apostólica. Veja o que diz o texto. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar. Esta graça é apostólica. Você sabia disso? Esta graça, ela é apostólica porque ela tem fundamentos. A graça que você aprendeu, os ensinos sobre a graça que estão todos aqui elencados na Bíblia, na palavra de Deus, são os fundamentos para o teu entendimento da graça, para que você entenda a graça. Você precisa dos apóstolos, você precisa do que os apóstolos registraram, você precisa do fundamento. Se você observar em Efésios capítulo 2, versos 19 e 30, nós lemos assim: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados, ó igreja, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Portanto, esta graça é maravilhosa porque ela é apostólica, ou seja, esta graça tem fundamento. E o fundamento desta graça é o ensino dos apóstolos. O fundamento desta graça é o ensino dos primeiros discípulos, daqueles que andaram com o Mestre. A tua graça não é vazia, a tua graça é inteligente, a tua graça tem fundamento, o fundamento dos apóstolos. Esta graça é maravilhosa porque além de ter fundamento, ela também tem, ou ainda, ela também envolve envio. Como assim? A palavra apóstolo significa mensageiro. A palavra apóstolo é uma transliteração, no grego é apóstolo, é do mesmo jeito. Significa enviar, envio. Portanto, esta graça ela é maravilhosa porque ela envolve envio. Deus enviou o seu Filho, o primeiro apóstolo. O primeiro apóstolo foi o Filho de Deus, o enviado de Deus. Deus enviou o seu Santo Espírito. 4 páginas anteriores nós vemos aqui a inauguração, o Pentecostes, o envio do Espírito Santo. Deus enviou os apóstolos para nos dar o fundamento da fé. Deus enviou discípulos. Deus enviou um missionário que chegou lá na sua casa. Deus enviou um amigo. Deus enviou alguém para você. Você só está aqui porque Deus enviou alguém. Você só está aqui porque uma palavra te foi enviada e você recebeu essa palavra. Essa graça é maravilhosa porque ela pressupõe envio e recebimento. Essa graça é maravilhosa porque ela é apostólica. E a pergunta que eu me fiz e que eu faço para todos nós, nesta tarde, quase noite, é a seguinte: o que nós temos feito com o que nos tem sido enviado? Porque Deus enviou o seu Filho. O que você tem feito com o Filho? Deus enviou o seu Santo Espírito. O que você tem feito com as habilidades ou com as intuições do Espírito Santo na sua alma? Deus envia a palavra todos os domingos deste púlpito. O que você tem feito com as palavras ensinadas aqui? Enviadas daqui para você? Que decisões? Que recursos? Que desdobramentos? Porque tudo que Deus envia pressupõe recebimento. Essa graça é maravilhosa porque ela é apostólica. É algo enviado com o endereço certo. Você precisa receber.
Tamanha graça, tamanho envio. Ele te enviou um carro. Você tem um carro porque é graça de Deus. Quando Ele envia, nós bem poderíamos traduzir enviar por entrega, dádiva. Deus te enviou uma família, você tem uma família. Deus te enviou um cônjuge, você é casado. Deus te enviou um namorado, uma namorada. Deus te enviou uma cidade para morar. Deus te... Em tudo isso, é Deus dando sinais, enviando para você sinais de amor. E o que nós fazemos com o que Deus enviou? E muitos de nós, por obedecermos às palavras apostólicas, somos abençoados. E depois de abençoados, nós não cuidamos das bênçãos, do que foi enviado. Nós obedecemos, nós recebemos, mas nós não cuidamos como deveria do que foi enviado. E foi enviado porque você obedeceu, foi enviado porque você creu, foi enviado porque você tinha fundamentos. Mas tendo recebido, não permaneceu, não perpetuou, não prosseguiu, não continuou. Faltou poder, faltou dinamis. Essa graça é maravilhosa porque ela é apostólica. Apostólica porque tem fundamento, apostólica porque envolve envio e pressupõe recebimento. Esta graça, ela é maravilhosa porque ela é oportuna também. Ela é oportuna. Como assim, pastor? Voltemos ao verso 33. Com grande poder, com grande dinamis, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. Por que esta graça é maravilhosa? Porque ela é oportuna. Oportuna porque tem uma mensagem muito oportuna. Sabe qual é a mensagem dos apóstolos? A ressurreição. Quer algo mais oportuno do que isso? Num mundo que experimenta um luto coletivo, num mundo que o inconsciente e até o consciente vê morte pela frente, dia de tarde, de noite, uma escuridão de perspectivas, de como vai ser, de quando vai ser. Cansa, é um deserto, nós não sabemos, são passos lentos. A mensagem da graça é uma mensagem poderosa. Por quê? Porque é a mensagem da ressurreição. É muito oportuno, É a mensagem da vida no deserto. É a mensagem da ressurreição. E ao pensar sobre isso, eu lembrei de uma figura do Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento, nós tínhamos algo que era erguido no deserto. Porque a mensagem dos apóstolos nada mais é do que algo que é erguido no deserto. Diga comigo, a mensagem da ressurreição é a mensagem de algo erguido no deserto. E agora eu quero que você lembre do que era erguido no deserto lá no Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento, você lembra que o povo de Deus, ele saía na sua jornada pelo deserto para a terra prometida. E o que acontecia de tempos em tempos? Eles precisavam erguer no deserto um tabernáculo. Lembram disso? Você que é leitor da Bíblia, estudioso da Bíblia, vai lembrar. Era erguido no deserto o tabernáculo. E nesse tabernáculo, também, em alguns textos bíblicos, chama esse tabernáculo de tenda da congregação, ou ainda, a tenda no deserto, ou ainda, tenda do encontro. E que encontro acontecia nessa tenda, que eles erguiam de vez em quando na caminhada? O encontro da morte com a vida. Porque no deserto, eles precisavam de algo de água, né? De algo que fosse oportuno.
E o tabernáculo era algo oportuno, porque erguia no deserto, lá no deserto era erguido o culto. Era erguido o lugar de culto, era erguido o santo e o santo dos santos. Lá no deserto era erguido o véu, aquele véu que quando nosso Senhor Jesus na cruz expirou, esse véu foi rasgado de cima a baixo, representando que todos nós agora podíamos entrar na tenda, todos nós agora podíamos entrar na tenda do encontro, todos nós agora tínhamos acesso à tenda do encontro, ou ainda a tenda da vida. Ressurreição é algo erguido no deserto. O nosso Senhor Jesus foi erguido no deserto. O nosso Senhor Jesus foi erguido na cruz. Mas o nosso Senhor Jesus também foi erguido pela vida ao ressuscitar. Portanto, a mensagem dos apóstolos é a mensagem da ressurreição. É uma graça maravilhosa. Uma graça maravilhosa porque ela é muito oportuna, ela traz a mensagem da vida, ela traz a mensagem da ressurreição. Você sabe o que significa entender? Entrar na tenda. Entender, entrar na tenda. Você só vai entender a mensagem da ressurreição e transmiti-la para outros se você entrar na tenda. Eu e você precisamos no deserto, e como eu disse no início, nós vivemos no deserto na humanidade. Mais do que nunca nós precisamos entrar na tenda. Mais do que nunca nós precisamos entrar na tenda e tocar as alianças, e tocar a palavra, e tocar o Senhor da palavra, e ser tocado pela palavra e pelo Senhor da palavra. Você sabe que Jesus Cristo, no Evangelho de João, capítulo 1, ele é chamado de tenda. Como assim, pastor? Lá diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E habitou entre nós. Esse habitar entre nós, nada mais é do que armou sua tenda entre nós. O nosso Senhor se fez carne, meus irmãos. O nosso Senhor se fez um de nós. E armou a sua tenda entre nós. E como eu disse, na ressurreição, a tenda se ergue e nos dá acesso a todos nós. Esta graça, ela é maravilhosa, porque ela é oportuna, ela vem na hora certinha, ela vem na hora que eu mais preciso, que é a hora que eu me encontro com a morte. Na hora certinha vem. Eu não sei qual é o encontro que você precisa ter hoje. O fato é que você precisa entrar na tenda do encontro. Entra na tenda do encontro. Eu não sei que tipo de encontro você precisa ter, mas eu tenho certeza de uma coisa: vai ser o encontro da morte com a vida. Seja o que for, Deus vai ressuscitar. Seja o que for, sonhos, perspectivas, futuro, Ele vai te ajudar a selecionar as melhores pedras e tomar a melhor decisão. Confia no teu Deus, confia no encontro que você vai ter com Ele. Entra na tenda, porque você só entende a ressurreição quando você entra na tenda da ressurreição. Essa graça, ela é oportuna, porque ela dá vida no deserto, porque ela então traz a mensagem da ressurreição. E finalmente, esta graça, ela é maravilhosa, porque ela é mega. Como assim, pastor? Isso mesmo que você ouviu. Ela é maravilhosa porque ela é mega. Muito interessante, porque a palavra original aqui do texto, do verso 33, que eles continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Essa grandiosa graça do original é mega graça. Mega graça, exatamente esse o prefixo, mega. E por que esta graça é mega? Em primeiro lugar, porque é uma graça profunda. Esta graça é uma graça profunda. E eu digo a você que esta graça é profunda porque quando você olha para o verso 31, nós estamos aqui no verso 33. Por favor, veja o verso 31. O verso 31 diz assim: depois de orarem, tremeu o lugar. Veja bem, meus irmãos, verso 31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que eles estavam reunidos.
E todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Por que que esta graça, ela é maravilhosa? Porque ela é mega. E ela é mega porque ela é profunda. E por que que ela é profunda? Porque ela nasce em oração. Essa graça é maravilhosa porque é uma experiência de encontro realmente, é uma experiência de conexão com Deus, é uma experiência que vem da adoração, é uma experiência que vem da oração. Quando você vê, você está tremendo. Como assim? Aqui diz que o lugar tremeu, o local tremeu, tamanho era esse poder. Tamanho era essa percepção de presença, que o lugar tremeu. Esta semana, eu vi a Lília aqui, eu lembrei. Esta semana, eu estava ali na minha sala, a Lília, nossa secretária ali nos auxiliando, os pastores, e de repente começou a tremer tudo, meus irmãos. E tremeu janela, e tremeu porta, e tremeu tudo. Irmãos, não é porque eu estava orando, acreditem, é porque choveu. Choveu muito. Uma tempestade. Eu já estou aqui há tantos anos em Cuiabá, mas ainda não me acostumei com essas chuvas do final do ano, né? Parece que o mundo vai acabar, parece, não é? Tremeu tudo. Mas esse tremer aqui desse local foi diferente. Foi um tremer que não tinha a ver com uma tempestade, não tinha a ver com algo lá fora, tinha a ver com algo aqui dentro. Se a tua casa não treme aí, meu irmão, que trema você por dentro. Se o nosso local não treme, então que trema eu. Acho que agora eu entendi que nós devemos seguir ao Senhor e que nós devemos amar a Deus com temor e tremor. Acho que agora eu entendi. Porque se meu local não treme, tem que tremer aqui dentro. Tem que tremer aqui dentro. Essa graça ela é mega porque ela é profunda. E ela é profunda porque ela faz você tremer por dentro. Por isso que ela é mega. E ela é mega porque ela também tem tremendo alcance. Quando você vê, você já alcançou o necessitado. Você alcançou o outro, o próximo. Veja o verso 32, apenas um verso antes do nosso verso. O verso 32 diz: da multidão dos que creram, era uma só a mente e um só o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhava. Liberalidade, dádiva, dinamis. Por que essa graça é tão maravilhosa? Porque ela é poderosa, porque ela é apostólica, porque ela é oportuna, é adequada, é sob medida, e porque ela é profunda e tem grande alcance. Alcança você. Alcança você onde você está. Necessitando dele, necessitando de algo. Tem profundo alcance. Tem um texto da palavra de Deus, que eu anotei aqui para não esquecer, 2 Coríntios capítulo 5, verso 14, que diz: pois o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos constrange. Essa graça é uma graça amorosa. Esta graça é uma graça que nos constrange. Mas nos constrange aqui no sentido bíblico, não é no sentido de nos deixa até com vergonha. Nos deixa até sem graça. Não faz sentido, né? No sentido bíblico, o constrangimento aqui o amor de Cristo nos compele. O sentido aqui é de nos constrange a fazer algo. O amor de Cristo nos constrange de tal forma, ou nos constrange, ou nos mobiliza, ou nos constrange para fazer alguma coisa. É uma graça que nos mobiliza, é uma graça que nos impele, que nos compele a prosseguir, a continuar, a não recuar, a construir, a educar, a ensinar, a amar, a perdoar, a recuar, a escolher as melhores pedras e tomar a melhor decisão. Essa graça é poderosa por esse motivo. Por esse motivo. Jerusalém
Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Mateus capítulo 23, verso 37. Esta graça é poderosa porque ela não apedreja os profetas. A exemplo de Davi, faz você escolher pedras, não para apedrejar profetas, mas a escolher pedras para matar gigantes. Que essa graça poderosa e abundante seja a graça que cubra a tua existência, a tua família, a tua casa. A graça que te faz selecionar pedras, não para matar a mensagem que você acabou de ouvir, mas a selecionar pedras. Se você tiver que selecionar pedras, selecione para matar gigantes, e não profetas, e não a mensagem do profeta. Quantas vezes, meus irmãos, nós já ouvimos palavras ditas aqui. O que você fez com as pedras que Deus te deu até aqui? O que decisões você tomou nesta pandemia, neste período? Porque muitas pedras já nos foram dadas para derrotar gigantes, não para matar profetas, não para matar você mesmo, não para você se auto-pedrejar, não para você se esquivar, não para você se distanciar, não para você se perguntar, mas para derrotar gigantes. Pastor, mas o que está por detrás desta graça? Poder. A graça é poderosa. A graça é apostólica, tem fundamento e envolve envio e recebimento. A graça ela é oportuna, é adequada, é vida no deserto. E esta graça é mega. É mega. Mega profunda. E mega no sentido de longo alcance. Vai alcançar seus filhos. Amém? Vai alcançar seus netos. Vai alcançar o futuro, porque Deus tem planos de longo alcance. Nós temos planos de curto prazo, médio prazo e longo prazo, não é? Deus tem planos de longo alcance. É graça. Tudo isso é por causa da sua maravilhosa graça. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós reconhecemos que Tu és o Cordeiro de Deus, que traz graça ao mundo, tira o pecado do mundo e traz graça ao mundo, e traz futuro à humanidade. Muito obrigado, porque até aqui o Senhor nos ajudou, e por isso nós estamos alegres, mas ao mesmo tempo, nós pedimos que o Senhor abra o coração daqueles que ainda não entraram na tenda, e não reconhecem o Senhor, ou ainda não receberam, não ainda se conectaram ao Senhor, a ressurreição que só o Senhor pode dar. Pai, se há alguém aqui nesta tarde, que não entrou na tenda, que entre agora, ao ouvir a palavra do Senhor, a graça poderosa do Senhor, entra agora na tenda,